Como eu pratico o Ho'oponopono? Depois que eu comecei a falar sobre esse assunto aqui no canal, essa pergunta tem aparecido com uma certa frequência por aqui nos comentários. Como você pratica? Quantas vezes você faz por dia? Você faz todos os dias? Você usa o Japamala? Você repete 108 vezes? Que horário do dia você faz essa prática? Você segue algum ritual? Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar, eu sou a Dayana e eu não falo apenas sobre Ho'oponopono neste canal, mas este é um assunto que me agrada bastante e que agrada você também que está assistindo este vídeo. Então fica comigo neste vídeo porque eu vou te contar tudo sobre como eu pratico o Ho'oponopono, essa técnica havaiana tão difundida pelo mundo todo e que tem ajudado a tantas pessoas. E eu já te adianto, hein? É muito mais simples do que parece. Com muita frequência eu via as famosas frases "sinto muito", "me perdoe", "sou grato", "eu te amo", escrito em frases por aí, na internet, em plaquinhas, enfeites de casa. Mas eu confesso que eu não entendia, nunca tinha pesquisado sobre isso e não dava a mínima. Eu achava que era estranho, eu achava que nós estávamos falando aquelas frases para outra pessoa. Então eu não sabia como essa técnica funcionava e não era algo que me chamasse a atenção. Até que um belo dia eu ouvi o depoimento de um aluno meu. Pessoalmente, nós estávamos tomando um café, era um horário extra aula, e por acaso ele começou a me contar de algumas coisas na vida dele que haviam mudado muito, principalmente no trabalho e também na família. Coisas assim que ele já nem tinha mais esperança de mudar, ele estava sofrendo bastante com alguns relacionamentos familiares e no trabalho. E aí uma colega dele falou sobre essa técnica, ele, assim, sem expectativa nenhuma, começou a praticar e aí ele foi me contando tudo o que ele havia conseguido com isso. E aquilo me deixou pensativa. Gente, então aquelas frases fazem sentido mesmo? E foi aí que eu comecei a pesquisar. E nas pesquisas, é claro, sempre vão aparecer quem mais pratica, quem tem mais estudos sobre isso. Por exemplo, a maravilhosa Beth Russo, que eu adoro, eu sigo ela também. Mas eu só descobri a Beth depois que eu comecei a pesquisar um pouco, quando ouvi essa história desse meu aluno. No início, eu ainda estava entendendo um pouco, descobrindo, eu assistia mais depoimentos de pessoas e via que dava certo, via que não custava nada, que era algo que eu simplesmente precisava repetir, fosse com a voz ou no pensamento. E eu pensei, quer saber? Eu ouvi um depoimento de um aluno que eu confio tanto, eu vou tentar, não custa nada. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar as frases certinhas, porque nem sequer a ordem das frases eu sabia, ou o total das frases eu sabia. Então eu digitei, né, no computador e imprimi em um tamanho grandinho assim, e colei aquela folha, aquele quadrinho, né, no espelho do banheiro, para que eu memorizasse aquelas falas. Então eu comecei realmente falando do jeitinho que a Beth ensina, né? Eu dizia, eu coloquei lá no espelho, então, meu nome, Dayana, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu deixava no espelho para que eu lembrasse, quando eu estava no banheiro, a gente acaba indo, né, várias vezes por dia no banheiro, uma hora escova os dentes, toma banho e tal, então você tá sempre vendo no espelho, era um lugar em que eu iria lembrar com frequência. Cada vez que eu entrava no banheiro, eu olhava no espelho, tava lá, e eu repetia essas palavras. Até que eu memorizei mesmo, né? E aí, aquilo foi começando a virar um hábito para mim. Eu comecei a tomar banho e durante o banho eu ficava repetindo, né, mentalmente, essas frases. Depois, conforme isso ia passando, eu fui assistindo mais vídeos, principalmente os da Beth, né, no início. Então, muitas vezes eu coloquei o áudio dela, né, o áudio das 108 repetições que ela tem aqui no YouTube. Enquanto eu tomava banho, às vezes lavando o cabelo, que a gente demora um pouquinho mais, eu deixava tocando, né, o áudio. Enquanto eu ia tomando banho, eu ia repetindo com ela
as 108 repetições. Conforme eu fui vendo resultados e fui memorizando melhor as frases, fui estudando um pouquinho mais, inclusive comprei alguns livros sobre isso, eu comecei a me sentir muito à vontade em falar essas frases. Foi algo que eu percebi que me fazia bem. O simples fato de falar as frases, não sei, eu sentia quase como se fosse uma oração também, né? Eu não substituo, tá, gente? Eu acho assim, a oração é essencial também. Não sei quais são as suas crenças, eu não tô aqui falando de religião nenhuma, até porque eu não prego nenhuma, mas eu tenho muita fé. Então, não é que eu substitua o Ho'oponopono por uma oração que eu poderia fazer, não. Mas eu entendia como se fosse também uma oração. Mais uma oração que eu poderia fazer, né, para atrair coisas boas, porque são palavras muito lindas, né? No primeiro momento era assim que eu repetia. Eu não tinha uma ordem, nunca tive uma rotina de ser todos os dias, mas como eu falei, como eu coloquei lá no espelho do banheiro, né? Acabava que todos os dias, pelo menos as vezes em que eu entrava no banheiro e via a mensagem lá, eu acabava fazendo todos os dias. E as 108 repetições era quando realmente eu tinha mais tempo ali no banho e colocava para ouvir enquanto lavava o cabelo, enfim, tomava banho. E aí, conforme eu fui estudando e vendo mais vídeos, eu acabei comprando o Japamala, né? Eu encomendei na internet, é o próprio Japamala da lojinha da Beth Russo. E não sei, eu gosto de ter ele comigo, assim, eu tenho dois, tenho um na minha bolsa, porque eu sempre penso, às vezes eu tô no carro, na fila, esperando alguma coisa, né, dentro do carro, no trânsito, ou esperando alguém, e aí ele tá ali fácil para eu poder ir, né, fazendo. Eu não acho que o Japamala faça milagre, gente, assim, que seja essencial, sinceramente. Depois que eu continuei estudando, fui lendo, né, conhecendo a história, principalmente do Dr. Heal Len, né, que foi o primeiro a falar, a traduzir a técnica, enfim, a falar. Ele era um médico, acho que psicólogo, se não estou enganada, e ele que começou a contar essa história, né, de que ele curou lá uma ala inteira de uma penitenciária, assim, de casos gravíssimos, que ninguém conseguia ficar trabalhando lá, outros psicólogos largavam, e ele, sem nem encontrar os presos, conhecê-los, né, assim, pessoalmente, ele simplesmente começou a praticar o Ho'oponopono com essa intenção, e ele entendia que curando nele algo que ele havia atraído para estar na situação ali de periculosidade, os próprios presos foram mudando as suas atitudes. E eu sei que pode ser bem maluco, se você nunca ouviu essa história, nunca estudou mais sobre o Ho'oponopono, mas, gente, eu acredito muito, porque eu já contei em outro vídeo também, tá? Assiste aqui, vou deixar marcado para você assistir na sequência, caso você ainda não tenha assistido. E eu percebo o quanto as pessoas ao redor mudam. Às vezes a gente acha que a gente precisa mudar, nós, né? Precisam acontecer coisas na nossa vida, mas muitas vezes a sua vida vai mudar porque as pessoas ao seu redor vão começar a te tratar diferente sem você nem imaginar como, porquê, sem nada assim extraordinário acontecer, simplesmente vão começar a te tratar melhor. E eu percebo muito isso. E aí, automaticamente, eu começo a me sentir melhor também. Então, é exatamente assim que o Ho'oponopono funciona. Sim, como eu tenho o Japamala, por exemplo, se eu acordo cedo, muitas vezes eu acordo bem antes do despertador tocar, eu sou acostumada a acordar cedo, e eu fico na cama, assim, então, mais um tempo, por ser muito cedo. E aí, eu fico pensando, eu não vou pegar o celular, não quero pegar o celular agora. Eu sei que a nossa vibração importa muito como você começa o dia. E aí já começar ligando a tela, toda essa descarga de adrenalina, e principalmente tragédias, né, que aparece todo o tempo em redes sociais. Então eu penso, sabe o que? Eu tenho uns bons minutos aqui antes de levantar, eu vou pegar meu Japamala, eu pego ele lá do lado da cama e aí eu começo a fazer as repetições. Aí sim eu acabo fazendo 108, né? Mas isso não é todos os dias.
Todos os dias eu faço Ho'oponopono, isso é fato, todos os dias. Na verdade, eu vivo o dia com os meus pensamentos, ou eu estou agradecendo a Deus pela vida, pelo dia, pelo alimento, pela casa, pelo agasalho, porque tá frio. Tudo que me vem na mente, eu vou conversando com Deus e agradecendo. E intercalando com isso, se eu lembro do Ho'oponopono, na hora eu já vou repetindo. E outra coisa que eu faço muito também, gente, é todo momento que eu sinto qualquer tipo de angústia, um medo, uma ansiedade, uma preocupação. Quem não tem preocupação, né, gente? Eu tenho muitas, sempre. Às vezes sei lá, uma conta que tá vencendo no dia seguinte, eu preciso pagar, e eu fico ali pensando. Às vezes alguma situação que eu vou ter que passar, uma entrevista, uma aula mais difícil, ou qualquer coisa que esteja assim, tirando a minha paz. Às vezes é um medo, sabe? Quem tem assim ansiedade sabe que a gente cria cenários na nossa cabeça absurdos assim, né? Que nem aconteceu nada, mas você cria cenários, parece um filme, e tudo é tragédia, tudo de ruim sempre vai acontecer. Então, cada pensamento assim que vem na minha mente, principalmente de madrugada. Graças a Deus eu não tenho problema com insônia, mas quem não acorda às vezes, né? Ou vai no banheiro, volta, demora um pouquinho para dormir. Então, muitas vezes de madrugada eu acordo e você sabe que de madrugada, eu acho que tem até estudo falando sobre isso. Tudo é 10 vezes pior. Tudo é mais trágico, tudo te preocupa ainda mais, tudo é desastroso. Acho que tem algum tipo de componente no nosso corpo, eu já li sobre isso, assisti sobre isso, que diminui, né, aonde nós temos uma balancinha no nosso corpo, assim, que diz, olha, não entra em pânico, tá tudo bem, essa situação está sob controle, ou ainda não aconteceu, nem vai acontecer, então não precisa se preocupar. Mas de noite, como a gente está dormindo, né, estava dormindo, essa nossa balança de preocupação fica totalmente desajustada e aí tudo parece muito pior. Então, quando isso acontece comigo, de eu acordar de noite, por exemplo, às vezes nem tô preocupada. Eu já começo a praticar o Ho'oponopono na minha cabeça. E eu fico fazendo Ho'oponopono, falando Ho'oponopono, né? Fazendo as frases, a prática. E de repente eu já estou dormindo. É o tempo todo, gente. Basicamente é isso que eu faço. É o tempo todo. Quando eu posso, eu faço 108 repetições. Eu sei que tem toda uma explicação, né? Acabam ligando uma técnica com outra. E o 108 é um número sagrado. Tem toda uma explicação também de algumas culturas. Então, quando eu posso, eu faço. Eu acho que quanto mais, melhor. Mas eu não me apego a isso, não. Quando eu não tenho tempo, não tenho paciência para fazer tantas vezes, eu acabo fazendo uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 5 vezes, o que der tempo naquele horário, o que vier na minha cabeça de repetir. Inclusive, eu já assisti vídeos de outras especialistas, né, que são famosas aqui na internet pela prática do Ho'oponopono, ensinam, explicam. E eu percebo, assim, que existe uma grande guerra, uma briga, né? Eu nunca vi a Beth falar de nada, eu nunca vi ela falando mal de ninguém. Mas essas outras eu até acho bem chato, pra falar bem a verdade. Assim, acho legal que elas falam com relação à técnica, mas eu acho até feio, sinceramente, porque uma fica desmerecendo o trabalho da outra. Eu acho que isso vai absolutamente, totalmente contra justamente o que o Ho'oponopono prega, né? Que é a paz, o perdão, o amor, emanar boas energias. Então, qual é a rixa? É que elas teimam que não precisa 108 vezes, que é totalmente errado fazer 108 vezes. E na verdade, assim, eu realmente acho que não é necessário 108 vezes, mas eu acho que só te faz bem, sabe? Quanto mais, melhor. A ponto de você entrar em um desses vídeos, qualquer vídeo da Beth, por exemplo, da Beth Russo, gente, tem centenas, às vezes milhares de comentários de pessoas que praticam as 108 vezes, seguem à risca o que ela assim, orienta.
E essas pessoas têm depoimentos fantásticos, maravilhosos, lindos, de muita revolução na vida. Conseguiram muitas coisas praticando 108 vezes. Aí como é que você vai querer dizer que não adianta, que não precisa, desmerecer o trabalho dela? Eu acho isso bem chato, sinceramente. Mas uma das coisas que eu também aprendi, vi, né, e lembro desses vídeos dessas outras pessoas, que como eu falei, apesar dessa parte que eu acho feia, né, ruim, dessa rixa, eu gosto e, assim, me marcou, me tocou algumas coisas que elas disseram, porque elas estavam embasadas neste livro aqui. Não sei se você conhece, o livro foi escrito por Joe Vitale, que é bem famoso, né? E em parceria, né, com os ensinamentos e a aprovação das ideias dele no livro deste doutor aqui, ó, né? Ele é mais conhecido como Dr. Hugh Lane, que é o médico psiquiatra, psicólogo, psiquiatra que tratou, né, os presos daquele presídio nos Estados Unidos que eu comentei com vocês. Ele descobriu essa técnica também conversando, né, no próprio Havaí, se não me engano ele é do Havaí. E aí ele descobriu essa técnica, começou a praticar para ele mesmo, teve todas essas mudanças e aí depois ele meio que virou esse guru que dissemina, né, assim, essa ideia do Ho'oponopono. E neste livro tem algo que essas outras youtubers, né, ou terapeutas, não sei nem como chama, falaram e eu levei a sério, eu achei interessante. Por exemplo, abri até numa página certa aqui, ó. Meu livro é todo pintadinho, porque tem muitos insights, assim, maravilhosos aqui, tá? É um livro que ele é bem cansativo às vezes, assim, mas é algo que vale a pena você ler aos poucos e destacar algumas partes interessantes. Em uma frase que eu abri agora aqui, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, diz assim, diga simplesmente para ela, tem uma história antes, né? Eu te amo. Não existe muita regra, gente, sobre essa questão da técnica do Ho'oponopono. Aqui, ele fala muito sobre todas essas frases, né? Tanto o eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, quanto quando você já tem isso bem enraizado em você, quando você já trabalhou muito a limpeza, quando você já é capaz de sentir essas mudanças, você também começa a perceber que as duas últimas frases, obrigado, obrigada, ou sou grato, sou grata, como você preferir, todas elas indicam gratidão, né? O que importa é também o sentimento. E eu te amo. Em vários momentos aqui do livro, ele menciona que o simples fato de você repetir essas duas últimas frases já são totalmente suficientes. O universo, teu corpo, tua mente, a energia, não sei, a física quântica, o que estiver envolvido com essa limpeza, que ela é energética, ela é espiritual, já é o suficiente para isso entender o recado. E na verdade o que o mundo mais precisa, né, é justamente de gratidão e de amor. Quando você começa a repetir essas frases para sou grata, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata, eu te amo, isso também é Ho'oponopono, isso já faz toda a limpeza, porque é tudo que você precisa, tudo que nós precisamos. Gratidão e amor. E aqui ele fala em outros momentos também, em um outro vídeo eu quero falar mais sobre esse livro e insights que eu tirei dele, mas ele fala que a gente deve fazer Ho'oponopono o dia todo momento que a gente lembrar, que é basicamente o que eu faço, que eu já contei pra vocês aqui. Mas gente, faz pra parede, faz pro chão, faz pro bichinho de estimação, faz pro alimento. Ele cita uma história inclusive aqui sobre alimento, de alguém que não comia ou temia comer em um restaurante que eles estavam juntos, porque aquilo ali podia fazer mal, alguma coisa assim. E aí o Hugh Lane dizendo, comendo normalmente, sem problema nenhum, e aí a pessoa olhou para ele e falou assim, nossa, mas você não tem medo de passar mal? Ou algo assim. E aí ele dizendo que somos nós que atraímos o que nos faz bem e o que nos faz mal. E a partir do momento que nós limpamos essas memórias, essas crenças limitantes, né, dentro de nós, todo o resto está curado. Não tem como algo te fazer mal se você está curado, se aquilo não te atinge mais como algo ruim ou algo mal.
Então é bem interessante mesmo, gente. E ainda, em um outro ponto do livro, ele cita a principal frase de todas, que é o eu te amo. E se a gente parar para pensar, qual foi o maior ensinamento de Jesus na Terra? A coisa mais essencial que ele pregou o tempo todo, e foi inclusive o que ele fez por nós, foi o amor. É o amai-vos uns aos outros, é dê amor, emita amor, irradie amor. Essas duas são muito importantes, a da gratidão e a do amor, mas de todas elas, o eu te amo é o mais importante. Então ele ensina que a gente deve ficar proclamando eu te amo o dia todo, em pensamento, em voz alta, como você preferir, para tudo. Principalmente para aquilo que você menos quer dizer eu te amo, ou para quem você menos deseja dizer eu te amo, porque é ali que tem crença que precisa ser limpada, sabe? É algo lindo, é uma técnica assim que me inspira muito. Eu espero que jamais eu pare de praticá-la, porque eu só vi coisas maravilhosas, benefícios. Não é tudo que eu consigo no primeiro momento, não é assim. Já falei em outro vídeo, inclusive, sobre isso, que às vezes isso é uma bênção também. Mas é uma técnica linda. Só tem coisa maravilhosa, só tem coisa linda que vem dela. É lindo você pedir perdão. É outro ensinamento enorme, maravilhoso de Jesus, pra gente perdoar, né? Nos perdoarmos. Tem em oração essa fala. Dizer que sente muito, mostrar arrependimento, arrependei-vos, né? A gente precisa demonstrar arrependimento, a gratidão, que é essencial no nosso dia a dia, e o amor, emitir amor a tudo e a todos ao nosso redor. Tenho certeza, gente, que se você entender isso, essa mensagem, e começar a praticar Ho'oponopono despretensiosamente, sabe? Sem exatamente esperar algo, algum objetivo específico em troca. Comece fazendo. Pense na limpeza, pense só que coisas boas vão vir para você. Não limite, não coloque uma lista no primeiro momento. Simplesmente faça. E mude a sua energia, deixe ele limpar você, mudar o seu ambiente também, limpar o seu ambiente, e você vai perceber como isso vai revolucionar a sua vida, e até aquilo que você via como algo ruim, que você achava que teria que haver uma mudança, você simplesmente não vai mais se incomodar com aquilo. Você vai perceber que, caramba, tá tudo bem, não tem que ocorrer mudança nenhuma aqui, tá tudo bem. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com você sobre a maneira que eu pratico o Ho'oponopono. Muito obrigada por você ter ficado até aqui neste vídeo, e antes de você ir embora, opa, calma. Você já é inscrito aqui no canal? Você gosta destes assuntos? Não apenas Ho'oponopono, mas sobre mudanças, evolução, espiritualidade, ensinamentos, aprendizados. Aqui nós trocamos essas experiências. Então, se você gosta disso, sobre estilo de vida, segue o canal, deixa o seu like aqui para me mandar um pouquinho de amor, tá? Ó, lembra do amor, tá? Você precisa emanar amor. Se você me deixar um like aqui embaixo, eu vou receber como um pouquinho de amor que você está me dando também. E até o próximo vídeo!